Todos são cruéis, né, na verdade. Então é uma família cruel, um livro sobre crueldade. Livro sobre estupidez, primeiramente. Sobre a estupidez e sobre o vazio que a estupidez causa. Porque a estupidez é um vazio. E é isso que representa o branco. O branco é o vazio, quando não tem mais nada. Então, aquelas coisas tão absurdas, tipo terra plana, essas coisas, que ficam vazio, né? Porque é um sem sentido, é uma coisa meio kafkiana, assim, não tem sentido. Só que é um kafkiano moderno, né? Não tem uma coisa que não tem sentido, tipo. Eu queria saber, cara, como é que foi essa experiência de escrever o Bombando? Ah, eu fiz o Bombando, na verdade, quando eu fiz eu estava no Peru, e a ideia era fazer uma história junto com várias outras histórias, que tem um livro maior que se chama As Realidades Invisíveis. Então o Bombando faz parte desse projeto maior. E o papel do Bombando era fazer uma história de crítica social, mas ao mesmo tempo algo, de certa maneira, fantasmagórico. Cômico, mas fantasmagórico ao mesmo tempo. E aí eu peguei essa ideia de base de fazer a casa de um pastor contada por um gato. Foi essa a ideia inicial. E aí depois eu comecei a escrever na primeira, segunda página, me deu alguma ideia na cabeça de colocar que o pastor tem uma múmia. Ou ele tem várias múmias, ele faz alguma coisa com as múmias. Isso é visto pelos gatos. O gato Teodoro, que conta a história, e a Laura, que é a outra gata que mora com ele, vê o pastor com múmias. Você disse aí o pastor, né? É um personagem, é uma personagem. Quem seria o pastor? Então, o pastor pode ser a maioria dos pastores, uma boa parte dos pastores, né? Convenhamos, né? Pastor Malafossos. Então, Malafossos tem uma personalidade do Brasil que parece com Malafossos, né? Veio daí. Edir tem um pastor também que parece com Edir, né? Entre os pastores empresários do Brasil. Digo empresários porque a maioria dos pastores tem empresas, né? As igrejas funcionam como empresas, arrecadam dinheiro, fazem franquias, filiais e etc, né? E boa parte disso, uma boa parte é para a questão do lucro, né? Para arranjar lucro e para beneficiar eles mesmos. Sim, e pelo que eu me lembro da leitura do livro, ele mora numa mansão e na sua narração você traz diversos detalhes que tornam ela um lugar meio assim, como eu posso dizer, até distópico, assim. Sim. Né? Um local meio assim... Isso é uma metáfora? Ou você acha que isso realmente pode estar acontecendo aqui no nosso país? É uma metáfora e não é, porque ao mesmo tempo existem pastores, eles têm muito dinheiro e eles têm realmente mansões. Mas tem coisas que são metáforas, né? Ou seja, eles têm escravos, só que são escravos que querem ser escravos ao mesmo tempo. Porque a nossa sociedade é composta dessa forma. As pessoas trabalham, são exploradas e defendem esse sistema de exploração, né? A pessoa trabalha em uma empresa e defende o nome da empresa. A pessoa trabalha para um pastor e defende para uma igreja e defende o nome da igreja. E elas muitas vezes defendem isso e elas mesmo têm como escravos, digamos. Sim, e você está trazendo esse termo escravo mais no sentido de uma escravidão integral, tanto não só da força de trabalho, mas da mental. Uma escravidão, às vezes, autovoluntária, digamos assim. Ao mesmo tempo imposta por fora, mas imposta por dentro também. Sim. Né? Que as pessoas muitas vezes que dão o dinheiro para uma igreja evangélica ser multimilionária, defendem isso. E tem gente que defende isso, que dá o dinheiro. Tem gente que inclusive sabe que isso vai ser para os lucros da empresa e continua dando dinheiro. Certo. Os escravos seriam os fiéis ou são pessoas que trabalham em empresas? No livro, os escravos pode ser tudo. Porque tem os escravos engenheiros, os escravos técnicos de informação, os escravos operários. Pode ser tudo. É uma coisa que está... Claro que o livro trata dentro da mansão, mas isso vale para toda a sociedade. E os fiéis não são escravos? São. Mas eles são escravos só por causa da fé? Ou são escravos também porque na mão de obra, como mão de obra? Não, são escravos no sentido mental, que fazem o que os outros querem.
pensam o que os outros querem, fazem o que os outros querem, né? Isso é que os personagens, ao mesmo tempo da Mansal, eles não são nada inteligentes, né? Eles são pessoas retratadas de forma estúpida, né? Não é que eles são, não é que eles são tal, assim, elaborados, né? Eles agem de uma maneira bestial, Certo. né? Então, mas há uma exploração, digamos, estrutural da sociedade, que às vezes não depende do indivíduo, mas é a estrutura, né, que coloca aquela exploração. E você trazendo toda essa problemática assim no seu texto, esse debate, você não tem receio de sofrer críticas ou ataques de Olha, fundamentalistas até agora religiosos, a bancada Até agora- evangélica, essas coisas? Até agora nada, né? Por um lado, se alguém fazer um atentado, o livro vende, né? Mas por outro eu morro, né? Então, né? É uma faca de dois gumes, né? Qual que foi seu objetivo? Quando você estava escrevendo sua obra, o que você queria atingir? Eu queria que as pessoas lessem e vissem a sociedade como ela é, que elas sentissem a sociedade que ela é e sentissem como um mal-estar, um mal no estômago, que fala, nossa, é essa bosta que a gente está vivendo, né? Que elas sintam isso na sua forma mais ampla, né? E a questão sexual no livro? Então, os personagens tem toda uma moral, né, cristã, né, que na verdade vem do judaísmo, nessa moral cristã em relação ao sexo. E os personagens, ao mesmo tempo, eles proíbem o sexo, mas eles alimentam muita vontade, fazem muitas vontades. Então a sociedade fica muito escancarado no livro essa questão também, né? Como o caso, isso não é tanto imaginação, porque se você vê o caso da Flor de Lis, por exemplo, né? Que havia orgias e tudo mais, né? Então, esse pessoal critica tanto, mas ao mesmo tempo é muito apegado nessa questão sexual. Sim. De um jeito perverso, muitas vezes. É uma coisa meio bem hipocrisia, assim, né? Sim. Qual que são os seus objetivos como escritor? Bem, o meu objetivo é que as pessoas, em qualquer livro que eu publique, tanto de prosa como poesia, porque eu escrevo tanto prosa como poesia, inclusive as minhas maiores ambições foram em livros de poesia, o meu objetivo é que as pessoas se sintam na pele e não só reflexionam, mas sintam, né, as coisas, né? E falem, não, isso mudou minha vida de algum jeito, ou mudou meu ano de algum jeito, me influenciou de algum jeito, ou me impactou de algum jeito, né? E eu não vejo as coisas do mesmo jeito, eu não sou igual do outro jeito, pode ser de X ou de Y, né? Mas que a pessoa seja impactada por isso, né? Que ela sinta que foi um golpe, né, para ela, né? E a questão da linguagem, como é que é para você escrever na língua portuguesa? Pra É que mim é você não tranquilo, viveu na muito, verdade. né, Pra mim é a língua tranquilo. castelhana, né? Para mim é tranquilo, só que o fato de eu ter nascido no Peru e ter o espanhol também me dá outras estruturas sintáticas que muita gente aqui, às vezes aqui no português é totalmente válido, mas muita gente não usa. Porque você está escrevendo num lugar que é uma mistura, assim, né, de Sim. linguagens e sintaxes. Sim. Mas acho que a diferença é mais na questão, não tanto do vocabulário em si, mas mais na questão sintática. Tem estruturas da frase que às vezes Sim. o pessoal são tão válidas no português hoje em dia, mas o pessoal não usa tanto. Sim. Então isso me dá uma riqueza, mas para ser sincero, escrever para mim é bem fácil. É uma coisa que depende muito do teu esforço. Você pega, vai lá e fala, vou escrever, e aí você escreve. Vou melhorar, você fica o dia inteiro até melhorar. Nesse verso não saiu bem, então escreve outro. Vai testando, até ir. É uma coisa que era muito pelo esforço. Fica para vocês aí, escritoras e escritores, a dica aí do Gonzalo, que quer escrever, Escreve. vai lá, escreve e se dedica, né? Precisa ter dedicação. Escreve o dia inteiro, o tempo inteiro. Tudo. Pelo menos no começo, depois não preciso tanto, mas no começo sim. No começo você tem que escrever muito e ir testando várias possibilidades. E ler muito também. Mas eu sou mais de escrever do que de ler. Mas o que você escreve não é baseado no que você lê? Sim, mas eu sou mais baseado, eu acho que entre escrever e ler, eu acho, para quem quer escrever, eu acho mais importante ler, mais importante escrever, e mais importante se atentar nas coisas, como as pessoas falam, que expressões usam, porque você vai escrever um diálogo, você pega as expressões das pessoas, você pega a sintática de outros autores, a forma como ele escreve, você pega frases de música, você pega coisas
você vê como é a cor do céu, como é a cor do céu a tal hora, como é o som de tal coisa. Detalhes, né, que formam o que você sabe da realidade, né? E o que você sabe da realidade te ajuda a escrever. Ou o que você sabe da realidade é o que você escreve. Também, mas assim, te ajuda, né? Não é um reflexo, né? Você sabe tal, escreve tal, né? Sim. Ou sonhos, né? E você se deixa levar na escrita ou é sempre um processo consciente? São os dois. Eu me deixo levar e ao mesmo tempo é um processo consciente. Vai na marra. O que sair, sai. Mas tem que matar o gato. Como você mata o gato, não importa. E eu recomendo ler o Bombando Jesus no Coração agora. Porque eu acho um livro para você sentir a realidade contemporânea, entender e sentir a realidade contemporânea. Você sentir esse golpe no estômago. E agora, nesse momento que está, eu não deixaria para depois, eu leria agora.